Vou colocar aqui, vou colocar para apresentar aqui, já compartilho a tela, certo? Se eu mudar, deixa eu só ver uma coisa que se eu mudar de tela, muda para vocês também? Ou Teve, Eliel, está na sua projeção. tá perfeito. Pessoal, então, mais uma vez, boa noite. Nós estamos continuando o nosso estudo do livro Caminho a Cristo. E eu acho que eu falei isso na última vez que estávamos juntos. Eu creio que o tempo é muito curto para nós estudarmos um capítulo. O capítulo 6 é o capítulo que nós estamos estudando, chamado A Conquista da Paz. Só que ele tem muita coisa, muita informação, ele tem muitos detalhes para você ler e ir degustando ali de maneira pausada. Então, não é meu papel hoje apresentar tudo, eu vou colocar algo que me chamou a atenção desse estudo, e vocês, creio que vocês também têm acesso ao material, né, o livro em si, para poder ver esse livro, estudar esse livro. Esse livro e esse capítulo, né? Minha mãe, essa semana, ela estava lendo O Caminho a Cristo e ela me falou assim, não, eu tenho... Ela estava lendo um livro, eu cheguei na mesa e perguntei, mãe, o que a senhora está lendo, né? Minha mãe sempre gostou muito de ler. Ela falou, eu estou lendo O Caminho a Cristo. E eu ia perguntar, né, mãe, mas você já não leu esse livro? Aí, antes de eu perguntar, ela falou, não, todo ano eu leio O Caminho a Cristo. E isso, eu falei, nossa, interessante. Então, todo ano ela lê esse livro. E eu creio que todo ano Deus tem falado coisas novas para ela. E quando você lê esse capítulo, tem tanta coisa ali, tanta uma riqueza de tantas informações. E acima de tudo, porque esse assunto, né, a paz, é um assunto muito atual. Se você olhar para o mundo hoje, ele não está em paz. E essa paz, eu não estou dizendo apenas a questão de conflitos armados, mas também nas famílias, nos relacionamentos, na comunidade. Esse ano é um ano eleitoral no Brasil, então paz, não sei se vai ser muito o que vai acontecer no nosso país, principalmente esse ano. Mas algo interessante que é colocado nesse título, né, é a conquista da paz. Como que pode ser feito isso, né? Como que se conquista a paz? Ao longo da história, a paz ela era conquistada por meio da guerra. A paz era vista ali, principalmente desde os inícios ali das civilizações. Se você pegar ali os fenícios, os sumérios, sempre foi através de guerras. E esse aqui é um dos detalhes, né, de Alexandre o Grande, ele que é um general, né, um imperador que nunca perdeu uma batalha. Ele teve que voltar para o seu país devido ao cansaço das suas tropas, mas ele nunca perdeu uma batalha, ou seja, ele viveu praticamente a vida toda dele em guerra para voltar para casa no final dessa batalha e morrer. Então, desde os primórdios, a paz era visto muito mais como uma expansão de domínio, né? Você ampliaria os seus domínios e eu vou apresentar uma forma de governo pacífica melhor do que o que é o meu vizinho. Então, a guerra sempre é muito relacionada quando se fala sobre paz, né? A paz é o oposto da guerra. E durante muitos anos sempre se falou sobre isso, né? Principalmente nos tempos anteriores. E não podemos deixar de mencionar que a partir da Revolução Industrial, o mundo passou por dois grandes conflitos, que são chamados dos conflitos modernos, que abalou o mundo, né? Tirou a paz do mundo, de certo modo. Você tem a Primeira Guerra Mundial e também os relatos da Segunda Guerra Mundial, que abalaram o mundo conhecido. Então, e o mundo vive nesse medo, né? Hoje você tem países aí em guerra, por exemplo, a Rússia, a Ucrânia, ali na região do Oriente Médio, você pode utilizar ali Israel, Líbano. Então você tem várias ações armamentistas de guerras ao redor do mundo. E parece muito fácil olhar para a paz desse jeito, né? Porque o título diz assim: A Conquista da Paz. Então, pode ser que as pessoas lutem hoje para ter paz. Ah, eu estou na guerra para poder ter paz no meu país.
Ah, eu estou enfrentando aqui o inimigo armado porque eu quero ter paz no meu país. Parece que a conquista ela tem que ser usada através de força. Parece que a conquista ela é muito atrelada ali ao uso bélico ou eu preciso fazer o quê para conseguir isso, né? Para conseguir essa paz. Os países em guerra utilizam ali suas armas. E na família? Como que a gente conquistaria paz na família? Como que conquistaríamos paz na comunidade, paz no trabalho? Como? Eu preciso ser também reativo? Como que isso é feito? E aí esse capítulo vai fazer e vai trazer a nossa ideia, esse conceito da conquista da paz. E é muito interessante. E ele começa, né, falando sobre como isso pode ser feito, né? Hoje em dia o mundo clama por paz, mas como isso é feito? Como isso acontece? O que é necessário para alcançar essa paz? Como que eu conquisto essa paz? Se não houvesse guerra no mundo, haveria paz? Se não houvesse divisões políticas no mundo, haveria paz? Se não houvesse, eu vou colocar esse exemplo aqui, né? Se não houvesse as drogas no mundo, eu também tive na minha família situações com relação ao uso de tóxicos, né, de drogas. E se não houvesse drogas no mundo, haveria paz? Então, como que se conquista isso? E eu coloquei aqui na íntegra o primeiro parágrafo desse capítulo, né? Primeiro, deixa eu ver, será que eu pulei aqui? Eu acho que eu acabei pulando esse primeiro parágrafo, mas tem uma pergunta interessante, depois eu vejo. Que era o seguinte: como pode haver paz num coração egoísta e descrente? Qual seria a nossa maior necessidade? O primeiro parágrafo, e eu estou com ele aberto aqui, ele diz da seguinte forma: à medida que a nossa consciência é despertada pelo Espírito Santo, nós começamos a compreender um pouco mais da malignidade do pecado. Começamos a compreender mais sobre o poder do pecado, sobre a culpa, sobre a miséria. Então, quando o Espírito Santo desperta a nossa consciência, nós começamos a entender mais essa realidade ao nosso redor, pecado, culpa, miséria, e nós começamos então a aborrecer isso, a não querer mais isso para nós. E aí, o primeiro parágrafo continua, né? Você sente que o pecado separou você de Deus e que está cativo do poder do mal. Quanto mais luta para escapar, mais percebe sua incapacidade de vencer. Então, quanto mais a gente luta para alcançar essa sensação, algo nos aproximar de Deus, nos afastar desse mal, parece que mais nos tornamos impotentes. Seus motivos, né, são impuros, o seu coração também. Você vê que sua vida está repleta de egoísmo e pecado. Você quer ser perdoado, purificado, liberto. Como então obter essa harmonia com Deus? Que é essa pergunta que foi colocada. Como então pode haver paz no coração? Como nós podemos alcançar e conquistar essa paz? E o livro, né, eu coloco aqui dois versos para nós entendermos um pouquinho, né? Pode haver paz no coração egoísta? Isaías 48:22 fala assim: não há paz alguma para o ímpio, diz o Senhor. Olha só, não há paz alguma para o ímpio, diz o Senhor. Eu não sei se você tem a sua Bíblia aí fácil, mas se você tiver com a sua Bíblia, se alguém puder me ajudar, Salmos capítulo 10. Eu vou estar aqui com a minha também, mas se alguém puder ler para nós, Salmos capítulo 10, o verso 4. Nós podemos encontrar ali um elemento muito interessante também sobre essa primeira parte. Salmos 10, 4. Quer que eu Quem puder leia? ler na... Pode sim, pode ler. O perverso, na sua soberba, não investiga que não há Deus. Peraí, o perverso, na sua soberba, não investiga que não há Deus são todas as suas cogitações. Aqui é interessante como o salmista pontua, em algumas linguagens, aparece assim como o ímpio, algumas versões, a nova versão internacional, ela coloca dessa maneira, né? O ímpio,
ele tem uma presunção no coração e ele não busca a Deus. Ele entende e coloca, né, que Deus não existe, que Deus está fora dos seus planos. Então a gente começa a pensar que o ímpio não é aquele que talvez está na guerra ali, enfrentando ou lutando contra um exército inimigo. Mas o ímpio é descrito em Salmos, né, o perverso, é aquele que é soberbo, né, aquele que tem orgulho, o egoísmo no seu coração. E de tudo que ele entende, ele diz assim: não, eu não cogito a possibilidade de Deus para minha vida. Então ele descarta a possibilidade de ter um Deus que vai guiá-lo, né? Então essa é a pergunta: será que tem paz para um coração egoísta, para um coração? A própria Bíblia responde: não há paz. Para quem descarta Deus, para quem busca esse egoísmo, não há paz. E Jeremias continua dizendo, né? Assim diz o Senhor, Jeremias 6,16: ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Então, o convite que é feito aqui em Jeremias, ele é oposto do que acontece em Salmos 4. Em Salmos 10, verso 4, o ímpio, ele não cogita a possibilidade de tentar entender sobre Deus, de tentar conhecer a Deus. E em Jeremias, o que é colocado é o seguinte: busquem bom caminho, busquem uma alternativa melhor, procurem o caminho bom, sigam esse caminho e vocês encontrarão descanso. Mas poderíamos falar mais sobre Cristo, né? Ele mesmo diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, o bom caminho. Então, mas é um convite, né? Perguntem por aí. Seja curioso, queiram saber. Não se contente com a atual situação. Busque, procure esse caminho. Há pessoas que, desesperadas em seu desespero, acabam muitas vezes se afastando e buscando outros caminhos. É por isso que aqui diz: perguntem pelo bom caminho. Qual é o melhor caminho? Qual é a melhor escolha que eu devo tomar? E quando você encontrar o bom caminho, siga o bom caminho e você encontrará descanso. E no comecinho, né, do capítulo, diz assim que paz é a nossa maior necessidade. É o que mais nós precisamos nesse mundo, é paz. Paz, né, o perdão, a paz, o amor do céu no coração. Isso é o que mais nós precisamos. O dinheiro não compra, a inteligência, a sabedoria não alcança. Pelos nossos próprios esforços, não, nós não vamos conseguir obter. Então, como, né, podemos obter essa paz, esse bom caminho? E aí nós temos mais uma descrição, né? Esse foi o texto que nós lemos em Salmo, né? Em que o egoísta, o ímpio, ele não vê lugar para Deus nos seus planos. Né? É uma outra linguagem. E aí vem essa pergunta: como então nós vamos conseguir essa paz? Se a minha inteligência não me garante essa paz, se a minha força não me garante essa paz, como eu consigo fazer isso? Né? Essa pergunta: quem que nos oferece essa paz e esse perdão gratuitamente? E tem a resposta em Isaías. Isaías 55, do verso 1 ao verso 3. Diz assim: ah, todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço. Deem, e o verso 3 diz: deem ouvidos e venham a mim. Escutem e vocês viverão. É algo que vai contra a lógica capitalista, né, que nós acabamos vivendo. Como eu vou comprar algo sem dinheiro? Como eu vou me manter sem dinheiro? Cristo apresenta aqui uma opção totalmente fora da lógica e do padrão. E ele diz assim: você tem sede, você tem fome, venha a mim, venha. Esse convite de ir a ele repete isso várias vezes. Se você vai lá em Mateus, capítulo 11, verso 28, ele começa dizendo: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando também as crianças vinham até ele, as pessoas tentavam impedir as crianças,
ele dizia, não, deixai vir a mim os pequeninos, deles é o reino dos céus. Então, o convite dessa paz é um convite que Cristo continua fazendo. Venham a mim, venham a mim, venham a mim. Eu vou oferecer isso para vocês. E mesmo sem dinheiro, mesmo sem recursos, eu vou oferecer isso para vocês. Eu vou te dar isso. É uma dádiva, né? É gratuitamente que ele nos dá. E hoje em dia é difícil a gente pensar nisso, porque às vezes, né, o que é de graça parece que não tem valor. Ah, mas eu recebi de graça, eu não tive que pagar nada. Ah, não, mas quando eu pago, quando eu tenho o meu esforço, aí sim, realmente, parece que vale a pena. Só que Deus é diferente, né? Nós não temos em nós condição de buscar essa paz, de encontrar essa paz por si só. E Cristo diz assim: eu te ofereço de graça, de graça. Isso, essa graça, né? Isso é algo que a gente precisa aprender a tomar posse disso. Porque nós às vezes ficamos com medo, com receio. Ele nos oferece de graça e mesmo assim a gente não toma posse disso. Eu estou fazendo uma leitura do livro de Isaías esses dias. E num capítulo do livro, Isaías é enviado para conversar com o rei Acais. E o rei Acais era um rei muito mau de Israel, perdão, de Judá, né? Era um rei de Judá muito mau. E Deus envia Isaías a Acais e pede para Acais fazer um pedido, dizendo assim: olha, Acais, Deus se lembrou de você, apesar de você ser um rei mau, mas ele pede para você escolher alguma coisa. Pode ser grande ou pode ser pequeno. O que você quiser, peça e lhe será dado. Imagina você um rei, seu país em guerra, era o contexto ali. O país estava em guerra, estava sofrendo por causa das próprias decisões que Acais tinha tomado, e agora chega ali Isaías dizendo para o rei: Rei, Deus mandou você pedir o que você quiser, e isso vai ser dado para você. E a resposta do rei, eu estou procurando aqui depois para a gente poder ler também. O rei ele vai dizer assim: não, eu não quero nada, né? Eu não preciso de nada, porque eu vou acabar barganhando com Deus. Como eu posso pedir algo para Deus? É o que diz Acais para eles. E ali é lançada a profecia: já que você não pediu nenhum sinal de Deus, então ele vai te dar um sinal. E lá aparece a profecia: a virgem conceberá e dará luz a um filho. Então, o próprio rei, que era mau, Deus vai até ele, oferece para ele tudo o que ele podia pedir. Ele podia dizer: eu quero paz no meu reino, eu quero vencer os meus inimigos. E ele, no seu orgulho, diz assim: não, não preciso de Deus. Eu não preciso disso. Como eu vou pedir? Não, deixa Deus lá no cantinho dele e eu vou vencer as minhas batalhas. Que é aquele verso que nós lemos lá em Salmos 10:4. Né? O ímpio, ele diz assim: para que eu vou colocar Deus nos meus planos? Eu não preciso colocar Deus na minha vida. Eu não preciso daquilo que ele me oferece. E é por isso que ele oferece de graça, e a gente precisa entender isso, né? Como que algo que é oferecido de graça realmente tem sentido, né? Tem sentido porque ele é o Deus que é dadivoso, é o Deus que doa, é o Deus que entrega, é diferente do que se pode dizer antigamente, né, dos falsos deuses da mitologia grega, que eram deuses orgulhosos, mesquinhos, que você tinha que entregar algo para poder esse Deus te dar alguma coisa. Mas quando nós vemos o verdadeiro Deus, ele fala assim: filho, eu te dou de graça. Você só precisa tomar posse. Eu te ofereço sem dinheiro, sem preço, basta você estender a mão e pegar. Então, é isso que ele nos convida, né? De nós abrirmos a mão e tomar posse dessas promessas. E aí, um exemplo que nós podemos utilizar é o exemplo do paralítico. Esse paralítico tinha quatro amigos e esses quatro amigos levaram esse paralítico perante Cristo. Eles descobriram que Jesus estava na cidade e falaram assim: nossa, ele cura e ele pode curar o nosso amigo. Quando eles chegaram na casa, a casa estava totalmente lotada, eles tiveram que subir para o teto, abriram o teto da casa e desceram um amigo por ali. E no livro O Desejário de Todas as Nações, conta algo interessante sobre esse jovem. Esse jovem que estava acamado,
A consequência de ele estar acamado era dele mesmo. Ele estava ali e havia se tornado um paralítico pelas suas próprias escolhas e decisões. Como se ele tivesse buscado, talvez, fazer alguma coisa da sua vida. Em algum momento ele deve ter sofrido um acidente. O livro ele não traz muito detalhe, mas diz que a condição de estar acamado e paralítico era dele mesmo. Foi pelas suas próprias ações que ele estava naquela condição. Cristo olha para ele. E é muito interessante o que Cristo diz. Cristo, quando olha para ele, ele não vai fazer uma pergunta, ele não faz nada disso. Ele olha, e não sei se você lembra o que Cristo diz. A primeira coisa que Cristo diz é: seus pecados estão perdoados. Tipo, ninguém entendeu aquilo. Os fariseus que estavam ali ao redor dele começaram a pensar: nossa, mas como que pode esse Galileu perdoar pecados? Só um pode perdoar pecados, que é Deus. A primeira coisa que Cristo diz para ele é: seus pecados estão perdoados. O próprio livro Desejar das Nações conta que aquele jovem ele poderia agora morrer em paz, porque tudo o que ele queria era entender que, apesar dos erros dele, apesar de ele ter se colocado naquela situação deplorável, mas agora ele ouviu alguém dizendo que os seus pecados estão perdoados. Eu acho que é uma paz que transcende tudo que a gente pode entender. Imagina você numa situação por escolhas suas, ou talvez você recebe alguém dizendo: olha, eu te perdoo, fique em paz. Imagina, acho que a alegria que brotou no coração desse jovem de dizer: pronto, eu posso viver a minha vida toda como paralítico, com a certeza de que Deus me perdoou. Mas aquelas pessoas ao redor ali, eles ficaram extremamente revoltados com essa fala de Jesus. E Jesus faz uma segunda fala, ele diz assim: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, eu digo então para esse paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o que que ele fez? Levantou-se, tomou o leito dele e foi para a casa dele. Primeiro, já era suficiente saber que os pecados tinham sido perdoados. E segundo, ele voltou andando para casa ainda. Então, para você ver como que esse Deus trabalha, né? Porque se você olhar para Jesus Cristo, o jovem não falou nada, o jovem não pediu nada, mas ele já entende e sabe o que a gente precisa. Aquele jovem não precisava de um milagre, aquele jovem precisava de paz. E Deus concedeu essa paz. Muitas vezes nós não precisamos de milagres também. Ah, mas alguém está na minha família, está doente, está passando por um problema, está passando por uma dificuldade. E muitas vezes o que realmente é a necessidade ali, o capítulo começa dizendo: às vezes não é uma necessidade, não é uma necessidade de cura física, é paz, é paz. Porque com essa paz nós temos a segurança de que, apesar das tribulações, das adversidades, se nós temos essa paz em Cristo, nós sabemos que esse mesmo Cristo que nos deu a paz, ele é suficiente para suprir todas as outras necessidades. Que foi o que aconteceu com esse jovem? A necessidade dele era paz, Deus lhe concedeu essa paz por meio do perdão, e além disso, falou: levanta-te, toma teu leito e vai para tua casa. Né? Foi um presente duplo. Concedeu a maior necessidade dele, que era a paz, e supriu essa paz também por meio do milagre de fazer ele andar. E é interessante, né? Olha só essa outra pergunta: que promessa nos dá o Senhor nesta busca pela paz? Assim como esse jovem buscava pela paz, queria ter essa paz e encontrou aquela paz junto a Cristo. Que promessa o Senhor nos dá nessa busca que estamos fazendo pela paz? E olha o que que nos diz, lá em Ezequiel 36, 26. Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. Então, o que nós precisamos entender é que, apesar das dificuldades que passamos no viver, financeiras, familiares, relacionais, Cristo sabe que a nossa maior necessidade é paz.
E na medida que nós buscamos essa promessa de paz, na medida que o Espírito Santo nos conduz a mais próximo dele, nessa busca por essa paz, ele faz algo por nós também. Ele nos dá um coração novo e ele coloca em nós também um espírito novo, um espírito bondoso, um espírito obediente. Eu gostei muito dessa tradução, porque ela coloca dessa forma, né? O coração de pedra é desobediente. O coração novo, ele é um coração obediente. E, e eu penso assim, né? Por exemplo, quando eu era mais jovem aqui na minha cidade, eu gostava muito de sair de madrugada não, de noite, para jogar bola com o pessoal da igreja. E às vezes eu voltava 11, 12 horas e os meus pais estavam acordados me esperando. E às vezes ele dizia assim: olha, próxima vez você tem que chegar a tal hora. E aí às vezes eu chegava naquele horário. E aí eu acho que podia, né? Hoje talvez eu pensando nisso, talvez quando eu chego no horário, eu trago paz ao coração do meu pai, né? Eu acho que os pais devem, eu não tenho essa experiência, né? De o filho ser obediente e trazer paz ao coração do pai. Mas assim como nós, como filhos, trazemos paz ao coração de Deus, nós também recebemos a paz dele no nosso coração. Então, acho que imagina como será então, né, nós trazermos paz ao coração do nosso Deus, né? Um Deus que ama, um Deus que cuida, e agora nós obedientes a Ele, nós trazemos paz. Por que nós trazemos paz? Porque nós já temos a certeza de que quando somos obedientes a Ele, nós somos filhos dele. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros da promessa. Então, se somos herdeiros da promessa, temos a esperança de morar com Ele nas mansões celestiais. Então, acho que qual é o pai que não fica feliz quando vê um filho obediente? Então, na medida que a gente busca essa paz, na medida que o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração e essa promessa se torna nossa, Deus vai fazendo isso. Ele dá um novo coração. Olha as coisas que ele dá para gente, né? Ele dá um novo coração, dá paz, efetua milagres, pode ser cura, pode ser outro tipo de milagres que necessitamos. Olha o tanto de coisa que ele vai nos oferecendo. E ele espera o que de nós? E aí, né, o que que ele espera então quando busca criar em nós esse coração novo? E aí a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre essa promessa também desse coração novo nessa história. Essa é uma história, não vou me adentrar muito nessa história, mas isso aqui era para exemplificar o que Cristo faz, né? Ele traz um coração novo, ele dá paz, ele traz curas e milagres, e no capítulo diz que essas curas e milagres que Jesus fez são nada mais, nada menos do que ferramentas que nós temos à nossa disposição para nós aprendermos a crer que ele realmente é suficiente para sanar as nossas necessidades. Cristo ele apresenta então essas curas, esses milagres, para mostrar que realmente nós podemos crer nele, crer que se houver um problema financeiro, ele vai suprir esse problema financeiro, assim como os milagres que ele fez com relação a finanças. Também, se for um problema de saúde, podemos ter a certeza e paz que ele também há de suprir esses problemas que necessitamos. Mas nós precisamos crer. E aí que entra essa história desse senhor aí. Esse daqui é um dos milagres que ele fez, mas essa história aqui, que é do paralítico de Betesda. Betesda era um tanque na cidade de Jerusalém e havia uma crença que um anjo descia, agitava as águas e a primeira pessoa que entrasse na água era curada. Então, era um tanque que estava extremamente lotado e abarrotado de pessoas. Os familiares vinham, deixavam ali os enfermos de manhã, iam para os seus afazeres, para o campo, e depois voltavam, pegavam os familiares, levavam para casa, ou alguns outros já moravam ali nas redondezas. Então, era um lugar que vivia apinhado de gente. E Jesus vai até esse tanque. Existiam várias pessoas ali, todos eles enfermos, todos eles precisando de cura, mas Jesus só escolhe um e vai com um senhor que há 38 anos de idade era um paralítico. Ele vai com esse senhor. E sabe o que é interessante? Que quando Cristo chega nesse senhor,
ele, na verdade, faz um convite para esse Senhor. E aí eu quero poder ler isso com você, essa história que nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Está no livro de Marcos, capítulo 11. Não, tá, perdão. Deixa eu só achar aqui também. Acho que é no livro de Mateus 9. Eu estou com outro verso aqui errado. Nenhum nem outro, né? É lá em João capítulo 5, né? João capítulo 5 é a cura do paralítico de Betesda, João capítulo 5. E quando Cristo vai ali junto a esse homem que há 38 anos estava enfermo ali, ele faz uma pergunta para esse homem. Ele diz assim, lá no verso 6: Você quer ser curado? Primeira pergunta. E aquele senhor, que há 38 anos estava ali, imagina, ele responde da seguinte maneira: Senhor, eu não tenho ninguém para me colocar na água, porque toda vez que a água é agitada, eu não tenho ninguém para me colocar lá no tanque. Como que eu vou descer lá? Porque toda vez que eu tento ir me engatinhando aqui, empurrando, alguém desce primeiro do que mim. Primeiro do que eu. O que que eu posso fazer? Eu não tenho nada. Jesus fala assim para ele: Levanta, toma a tua cama e anda. E o que que ele fez? Ele não questionou. Ele tomou a cama, levantou e foi para casa. E é sobre isso que o livro vai falar também no seu capítulo 6, sobre essa crença. Muitas pessoas fracassam nisso, elas não creem que Cristo pode realmente perdoar ela de maneira individual. Elas acham que os pecados cometidos não têm perdão. Elas creem que foram longe demais e elas não põem Deus à prova e dizem: Senhor, por favor, me perdoa. O que aquele rapaz fez, ele creu. Ele falou: Senhor, eu creio, Senhor. Eu aceito as condições, que é levantar e ir para casa. O capítulo fala sobre isso, né? É um privilégio de todos aceitar essas condições. O perdão, ele é amplamente oferecido, mas nós precisamos afastar qualquer suspeita que nós temos das promessas de Deus. Então, olha só, muitas vezes o livro fala disso. Muitas vezes nós não recebemos algumas coisas na nossa vida porque nós temos suspeita das promessas de Deus. Nós suspeitamos de que ele talvez não supra todas as nossas necessidades, talvez a cura não venha, talvez o milagre não aconteça, com talvez e talvez e talvez nunca alcançamos. É por isso que o exemplo desse senhor lá de Betesda é o mesmo para nós. Nós precisamos de fato ter essa fé e nós precisamos pedir isso de Deus. Senhor, me ajuda a crer, Senhor. Me ajuda a crer que realmente o Senhor me perdoou e o Senhor de fato vai trazer a paz que eu preciso e junto com essa paz, a solução para os meus problemas. Então, esse senhor ali, há 38 anos acamado, encontra essa paz porque ele creu. Ele chegou, creu e, e foi para casa. E foi para casa. Imagina como foi ele chegar em casa depois de 38 anos naquela condição. Jesus poderia ter curado todos os outros, mas ele foi justamente naquele que estava sofrendo ali. Ele creu e foi curado. E ele obedeceu. Jesus falou: levanta-te e anda. Ele podia ter falado assim: Ah, Senhor, mas faz 38 anos, o Senhor está brincando comigo, Senhor. Senhor, 38 anos, o Senhor quer que eu levante? Eu nunca levantei durante 38 anos, eu vou levantar agora. Ele podia ter feito vários questionamentos para Deus ali, mas não. Ele se colocou em pé e foi. E o mesmo pode acontecer com os nossos pecados também. Da mesma maneira, nós, quando entendemos que somos pecadores, quando o Espírito Santo traz à nossa mente a necessidade que nós temos de nos afastar do pecado, algo que tanto nos faz mal e nos afasta de Deus, e quando Ele promete que nos perdoa e vai purificar os nossos pecados, nós precisamos crer nisso. E as pessoas hoje, elas passam muito por isso, né? Elas oram pedindo perdão a Deus, mas não creem que Deus perdoa elas. E muitas vezes elas mesmas não se perdoam.
Elas creem que, não, eu fui longe demais, Deus não me perdoou. E Deus prometeu que ia perdoar. Então nós precisamos aprender a crer nas promessas. Assim como o paralítico creu e viveu por essas promessas, nós precisamos crer nelas também. E aí eu coloquei na íntegra aqui o que o texto diz, né? É nesse ponto que milhares fracassam. Não creem que Deus lhe perdoa pessoalmente e de forma individual. Não põe à prova o que Deus diz. É privilégio de todos os que aceitam as condições verificar por si mesmo que o perdão é oferecido amplamente para cada pecado. Imagina, é um oferecimento amplo para cada pecado. E aí o texto continua: afaste qualquer suspeita de que as promessas de Deus não são para você. Então, quando você ler a Bíblia e encontrar as promessas de Deus, é para você. Afaste as suspeitas, o que você leu, o refrigério para a alma, o bom pastor, que está cansado, sobrecarregado, que em meio às tribulações ele te daria paz. Afaste essa suspeita de que isso não é real e creia. Elas são direcionadas, essas promessas, a cada transgressor que se arrepende. Não sei se você tem alguma promessa bíblica que você decorou, que você tem, mas nesse capítulo tem uma promessa que é o meu verso favorito, que é Isaías 1:18, que é um convite que Deus faz. Deus faz assim, ó, vinde, vamos conversar, vamos dialogar. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam como o carmim, o carmesim, eles se tornarão como a lã. Então, eu gosto muito desse verso porque é um Deus que convida, é um Deus que fala assim, vamos sentar aqui, vamos conversar. Não é alguém que vai vir com uma vara para te fustigar, para te bater, para te fazer sofrer. Não, é alguém que fala, vamos conversar, me fala o que você fez. Ah, era um pecado? Você pecou, filho? Tudo bem, eu te lavo, eu te purifico. Então, é bom nós termos em mente promessas bíblicas também. E principalmente as promessas que Deus nos faz de paz, né? As promessas de paz que Ele nos concede. Uma outra pergunta que nós podemos tirar desse texto é: como podemos ter a segurança de que Deus nos perdoou? Como nós temos essa segurança? E aí eu coloco para você aqui, é um texto que aparece no nosso estudo e também uma condição que é demonstrada. Diz assim: não espere sentir que você está curado, mas diga, eu creio, e assim é. Não porque eu sinta, mas porque Deus prometeu. Nós queremos muito isso. Ah, se eu não sentir, Deus não atua na minha vida. Se eu não sentir essa paz, então quer dizer que Deus não me deu essa paz. Se eu não sentir que eu fui perdoado, então quer dizer que nada aconteceu. Olha o que diz, né? Creia. Não porque você vai sentir. Pode ser que você nunca sinta, mas porque Deus prometeu. E, infelizmente, a gente vive numa sociedade que busca os prazeres sensoriais. Eles querem sentir. Ah, eu senti um fogo dentro de mim. Ah, eu senti. é, Olha só, pode ser que você nunca sinta. E se você nunca sentir, quer dizer que Deus não cumpriu as promessas. Se você nunca sentir, quer dizer que Deus não te perdoou. Por isso, aqui diz, né? Não espere sentir, creia. Creia. Mas é claro, né? Nós já estudamos anteriormente que quando nós pecamos, nós já nos arrependemos e nos afastamos, buscamos afastar desse pecado. Esse novo coração agora, ele é obediente. Mas se por acaso esse coração obediente se tornar desobediente outra vez, peça perdão, converse com Deus. Ele perdoa, ele traz a paz, e mesmo que você não sinta, você pode crer nisso, porque ele prometeu. Jesus disse: tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e assim será convosco. E será assim convosco. Ou seja, precisamos crer. O exercício da crença, né, de crer que recebemos isso. Ele perdoou. Quando vamos a Ele, quando nos separamos do nosso oculto ali, quando nós começamos a orar, e essa semana nós temos estudado na igreja sobre a oração. Quando você fecha a porta do seu quarto, você ora, você entrega, o que que você faz agora? Você não precisa sentir, você pode apenas crer.
É o que ele pede. Creia, porque as promessas são fiéis. É por isso que é importante nós conhecermos as promessas bíblicas e ler sobre as promessas bíblicas. Eu lembro que na minha casa, muito tempo atrás, meu pai chegou a comprar uma caixinha, era uma caixinha preta, que era a caixinha de promessas. E todo dia, no pôr do sol, ele abria a caixinha de promessas, era um versinho assim pequenininho, e todo mundo tinha que ler e explicar aquela promessa. E que exercício bom é fazermos isso mais vezes, né? Eu sinto falta desse tempo, mas é isso, de ler as promessas. Essa é a promessa de Deus, porque eu estou enfrentando, porque eu estou passando. E Ele prometeu que nós precisamos crer. E aqui embaixo, né, no segundo parágrafo, diz: há uma condição para o cumprimento dessa promessa, que oremos de acordo com a vontade de Deus. Como assim? O próprio livro responde: e a vontade de Deus é nos purificar do pecado, tornando-nos seus filhos e capacitando-nos, né, e nos capacitar para viver uma vida de santidade. Isso aqui é o mais incrível, né? Ou seja, poxa, Deus me oferece a paz, Deus me oferece o perdão, eu preciso crer nisso. E agora tem uma condição. A condição é essa: ore de acordo com a vontade de Deus. Ah, mas qual é a vontade de Deus? E às vezes é uma pergunta que atormenta muita gente, né? Mas e qual é a vontade de Deus? O que que Deus quer para mim? E aí o livro responde para gente: qual é essa vontade? A vontade de Deus é nos purificar dos pecados. Então, primeiro, ore pedindo isso, o perdão dos pecados. Nós já estudamos anteriormente, né? Por exemplo, 1 João 1:9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, ore: Senhor, me purifica, Senhor, dos pecados. Senhor, me lava, Senhor. Senhor, e fale os pecados. Seja pontual, pontue os pecados. É esse pecado, Senhor. É isso que está acontecendo. Eu não tenho força para vencer isso. Eu preciso da tua paz. Senhor, isso aqui não é o teu caminho, isso aqui é o meu caminho, então perdoa-me por isso. Segundo, a partir disso, né, de pedir essa purificação do pecado, você vai orar também dizendo: Senhor, me torna um filho teu, Senhor. Faz de mim um filho obediente, um filho que te obedece, Senhor. Um filho que vai ter um coração que se agrada em te seguir, Senhor. E depois você vai orar e vai pedir: Senhor, me capacita, Senhor. Me capacita para eu permanecer nesse caminho. Nós lemos lá no início o texto que falava que nós precisamos procurar, né, qual é o bom caminho. Ah, achei o bom caminho. Agora você tem que permanecer nesse bom caminho. E aí que entra essa parte, dizer: Senhor, me capacita para viver nesse bom caminho. Me capacita, Senhor, para viver nessa vida, como colocado ali, de santidade. E a vida de santidade é uma vida que reflete nada mais, nada menos do que a vontade de Deus. Quando nós vamos, por exemplo, para o livro de Gálatas, capítulo 5, ali é apresentado os frutos do Espírito. A vida de santidade é a vida de quem vive em amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei, diz o Senhor. Então, o que Satanás tem feito hoje em dia é tentar roubar as promessas de Deus do nosso coração. Ele quer arrancar do nosso coração essas promessas, dizendo que nós não vamos conseguir, que nós não vamos ter poder ou capacidade para ficar ao lado de Deus. Ele rouba essa nossa alegria, ele rouba essa nossa paz de muitas maneiras. O próprio Jesus falou isso lá em João capítulo 10, que o ladrão ele só vem para matar, roubar e destruir. Satanás tem trabalhado para fazer isso, para destruir do nosso coração a paz, para destruir de nós esse desejo de buscar ser filhos de Deus. Porque quando nós pecamos, ele fala: tá vendo? Você não merece ser filho. Você não merece fazer parte. Você não merece esse amor. Você não merece essas bênçãos. E nós temos que orar e dizer: Senhor, eu não mereço. Por eu não merecer, me perdoa. Foi por eu não merecer que o Senhor veio até aqui. Jeremias, capítulo 31, verso 3, diz assim que Deus nos amou com amor eterno e nos atraiu para si com bondade. Então, não é porque eu mereço, não há mérito algum em mim
para agradar a Deus. Na verdade, Ele que entrega, Ele que doa. A conquista da paz não é porque eu fui e conquistei, não, foi Ele que me deu. Ele que me dá a paz, o perdão, a esperança, Ele que me dá essa santidade, Ele que me dá, então, o nome de ser chamado de Filho de Deus. E essas promessas que Ele coloca no nosso coração. Então, não deixe que o inimigo faça você olhar para os seus erros. Pelo contrário, olhe para cima, olhe para Cristo. Se nós estivermos em dúvida, com medo, olhe para Jesus que está intercedendo por nós. Olhe para Ele, porque Ele é o Deus da graça. E Ele quer que nós, como nós lemos aqui, Ele quer que nós aceitemos essas promessas, né, e oremos de acordo com a sua vontade. Além disso, como nós podemos manter nosso relacionamento com Deus? Já que eu entendi que eu preciso pedir isso de Deus, que eu preciso viver nessa condição, que eu tenho essa segurança que vem dele, como eu posso manter agora o meu relacionamento com Deus e manter compaixão e espiritualidade? E aqui nós temos um verso lá em Colossenses 2:6, que diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Lembra lá do bom caminho, né? Outra vez voltando ao bom caminho. Recebemos Cristo Jesus. Nós aceitamos a Cristo. Aceitamos Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador. Agora, continue andando nesse caminho. Olha o que nos diz o livro, né? Alguns parecem pensar que precisam passar por uma prova e assim demonstrar ao Senhor que estão transformados, antes de poder pedir sua bênção. Mas eles podem pedir essa bênção agora mesmo. Então, às vezes a gente quer, não, Senhor, para eu ser aceito por ti, eu tenho que fazer uma penitência. Senhor, para eu ser aceito por ti, eu vou ficar sem cortar o meu cabelo. Senhor, eu tenho que subir tantos degraus descalço. Senhor, eu tenho que fazer uma viagem. Olha o que que nos diz aí. Alguns parecem que querem passar numa prova, dizer, tá vendo, Senhor, olha só como eu te amo, Senhor. Olha só como eu demonstro que eu mereço dos teus favores. E o livro diz, você não precisa disso. Você não precisa de nada disso. Ele já foi dado, já foi otorgado isso para nós. Agora nós precisamos apenas receber, crer, receber e pedir. Então você não precisa passar por prova, você não precisa passar por nada disso. Às vezes a pessoa, muitos dizem assim, Deus, sendo quem não vem, né, um ditado, né, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Você não precisa passar pela dor para ir a Deus. As pessoas usam isso para dizer, tá vendo? Agora ele vai aceitar a Jesus. Só que Deus é esse que quer que as pessoas sofram para poder serem aceitas por ele? Então, o convite que ele faz é isso. Nós não precisamos passar por prova. Ele já demonstrou o seu amor. E tudo que nós recebemos dele, precisamos manter, conservar e andar nele. E eu gostei muito desse texto aqui que aparece. Eu quero terminar nossa reflexão desse capítulo em Isaías 44:22, que diz assim, nessa linguagem: Eu já perdoei as tuas maldades e os teus pecados. Eles desapareceram como desaparece a serração. Volte para mim, pois eu sou o seu Salvador. Se você parar para prestar atenção nesse verso, Deus está chamando alguém que está longe. Mas antes de chamar alguém que está longe para voltar, ele diz assim: fica tranquilo, eu te perdoei. Pode vir, vem sem medo. Eu vou fazer com que os seus pecados desapareçam, mas volta para mim, porque eu sou quem te redimiu, eu sou o teu Salvador. O livro, esse capítulo, né, ele termina fazendo esse convite, que ao lermos sobre as promessas de Deus, que ao lermos sobre a paz, sobre o perdão, nós devemos nos lembrar que tudo isso, todas essas promessas, elas são uma expressão do amor e da misericórdia de Deus. E esse amor, essa misericórdia, nós não temos como descrever ela. Nossas palavras, as nossas letras, elas não conseguem descrever esse amor e misericórdia. Diz o poema que se nós pudéssemos converter o mar em tinta e o céu em papel, e escrevêssemos então nesse papel aí sobre o amor de Deus, acabaria todo o mar de tão grande que é esse amor. Então,
esse capítulo termina fazendo esse convite. Devemos voltar para o coração desse Deus infinito, desse coração amoroso, voltar para Ele, porque Ele é rico em graça, Ele é rico em misericórdia, Ele é a nossa redenção, e é pelo sangue dele, pelo que Ele fez na cruz, é que nós podemos conquistar a paz. Não é pelos meus esforços, não é pelas minhas ações, não é por talvez eu passar numa prova, não, mas é um Deus que já nos oferece paz, perdão e, acima de tudo, a salvação. Então, apenas creia que Deus é o teu auxiliador, creia que Ele te perdoou, creia que Ele te dará o poder para ser vitorioso, creia que Ele estará ao seu lado e creia que Ele também abrirá as portas para você. Ele quer nos restaurar, Ele quer nos transformar, Ele quer moldar o nosso coração. Nós só precisamos nos aproximar dele. Na medida que nós nos aproximamos dele, essa transformação acontece. Então, nosso estudo ele fala sobre isso, sobre essa conquista da paz que Deus ele oferece para nós por meio dele, né? É um presente que é dado através de Cristo Jesus. Então, é isso, mais ou menos o que diz o nosso capítulo. Tem muitas outras coisas interessantes. Eu recomendo a leitura também. Mas eu abro também para as considerações. O que vocês acharam? O que chamou a atenção nesse capítulo também? Esse é o nosso momento de conversar sobre isso. Todos tímidos. Posso contar uma situação que aconteceu comigo ontem, né? E hoje, você estava falando sobre pedir perdão, né? Eu sempre peço pro Espírito Santo me guiar, né? Me mostrar o caminho, conversar comigo, me iluminar, enfim. E fazia dias, dias que eu estava com uma pessoa na cabeça, com a pessoa na cabeça, e não pegava o telefone e ligava, né? Ontem eu peguei o telefone e liguei. Ela estava com um problema comigo, na verdade, com uma falta que eu tive com ela, né? E hoje de manhã, claro, foi tudo resolvido, tal. Hoje de manhã que eu falei para ele, eu falei, o que que adianta, né? Eu peço perdão, porque eu te peço todos os dias para você me guiar, para você mostrar o caminho, né? Para eu conseguir entender toda vez que você fala comigo. Passou dias e dias me colocando essa pessoa na cabeça, quer dizer, eu podia ter resolvido um problema 10, 15 dias atrás, e ele lá soprando. Então, quer dizer, linkando duas coisas que você falou, né? Não adianta a gente pedir, não confiar e ao mesmo tempo, pedir para ele direcionar a gente. E não, vamos dizer assim, não tá antenado, né? Então, hoje eu pedi perdão, eu falei, eu fico te pedindo as coisas, mas eu não tô percebendo, eu não tô atenta que você tá me dando, que você tá conversando comigo. Eu achei assim, nossa, sensacional. E ainda para ele dar uma reforçadinha, né, que tipo, tá bom, eu te perdoo. Eu tava no meio do estudo, aí ele mostrou um versículo. Nossa, a hora que eu abri a Bíblia de novo, mas assim, ó, tava lá naquela página. Aí que eu ainda, eu nas minhas viagens, né, eu já imaginei Deus, Jesus, Espírito Santo gargalhando. Ele falou: tá vendo? Toda vez eu tenho que te apresentar uma prova, né? É uma prova. Para mim é uma prova muito clara. Só linkando algumas coisas assim, eu achei sensacional esse capítulo. Para mim foi muito bacana. Eu acho que Então, é isso com- mesmo que a Roberta falou aí, né, Fábio? não, A pode gente, falar ali, ó. o capítulo fala sobre isso. Na medida que a gente se aproxima de Cristo, ele vai
falando, vai, e nós precisamos ser sensíveis a isso, né? Buscar essa sensibilidade, Senhor. Agora que eu te ouvi, me dá disposição para isso, Senhor. Me ajude a crer, segurar na tua mão, a me levantar e ir, né? Foi o que aconteceu ali nas histórias que a gente deu também. Eu vou me levantar e vou andar, Senhor. Eu vou com fé. Queria pegar bem nesse ponto, Eliel. A gente finalizou o capítulo anterior, que é aquele da consagração, o desejo de ser bom, Ellen White dizendo assim, é o correto exercício da vontade, então entrega a sua vontade a Cristo. Né? Em outra parte, ela fala que a gente subestima o poder da vontade. Mas não é autoajuda, né? Que é eu consigo resolver com a minha força de vontade, mas é a submissão da nossa vontade a Deus. E aí, nesse capítulo, você frisou várias vezes, né? Que esse exercício simples de crer em Deus, esse ato simples de crer em Deus, não espera você estar sentindo alguma coisa para você ir caminhando, né? E creia que você vai receber, porque Deus prometeu tal. Então é o que a Roberta falou. Ele vai nos guiando por essas experiências para a gente ir crescendo em maturidade. Tá vendo? Você não está me ouvindo, mas olha, eu estou aqui, estou falando. Vai exercitando. E essa é a proposta do livro, é um caminho, né, para a gente ir crescendo por meio desse caminho no conhecimento de Deus. E o final dele, eu acho que é muito bonito, né? À medida que você se aproximar de Deus com arrependimento e confissão, se você olhar lá nos capítulos que a gente estudou, o arrependimento é o capítulo 3, mudança de rumo, e a confissão é o capítulo 4, abre o coração a Deus. Então, à medida que a gente se aproxima com arrependimento e confissão, ele se aproxima de nós com misericórdia e perdão. E é isso que garante a fé, perdão, a paz. A conquista da paz é exatamente isso, é a gente se aproximar dele com arrependimento e confissão, e ele implanta isso no nosso coração, porque aí ele, né? Essa é a conquista, nos aproximarmos dele, escolhermos nos aproximar dele. Gente, eu tô com um problema aqui na minha conexão que travou tudo. Vocês estão me ouvindo? Sim, Ah, então tá bom. É só para saber que eu tô indo e aqui, vindo. mas que deu um problema aqui. Mas agora tá dando para te Tem ver no duas, telefone. tem duas Karines na sala aqui. Né? Tem uma Karine que não tá boa, que ela deu, eu não consigo nem sair, travou tudo o meu computador, mas eu consegui ouvir a maior parte do final das perguntas aí do que o Eliel falou, do que o Fábio e da Roberta. Deu umas puladas, mas eu consegui. Eu queria falar uma coisa que, assim, várias vezes eu questionava para o senhor Eliomar, porque quando falava a questão do pecado, do castigo de Deus, para mim parecia um Deus carrasco, maldoso, que se você seguir esse caminho, ok, você vai ter benefício. Se você não seguir, isso é o seu livre-arbítrio. Aqui você vai cair no buraco, né? E assim, lendo isso e ouvindo agora ele ao falar, assim, me chamou muita atenção que é justamente o que eu achava, digamos assim, que é um Deus muito amoroso. Até grifei essa parte aqui. Deus não trata conosco como seres humanos tratam uns aos outros. Seus pensamentos são de misericórdia, amor e terna compaixão, né? Então, em todos os momentos, até quando a gente está, digamos, naquele buraco, ele está ali com a gente, de tanto amor, querendo tirar a gente desse lugar para a gente seguir para a eternidade com ele. Isso é um amor gigantesco, né? E o que cabe a nós é essa aceitação real que de tão simples parece que é tão impossível, parece que é tão inalcançável e Deus até nessa eu falo que é tão gigante esse amor do nosso Pai, assim, que é tão maravilhoso, que é realmente nessa simplicidade que ele vai tocando os nossos corações, que ele vai mostrando no dia a dia. Eu gosto muito de natureza, então você vê esse amor gigante numa flor bonitinha que nasceu ali no meio de algo improvável, de uma flor gigantesca numa árvore que começou de uma semente. E se a gente trouxer isso para a nossa vida, a gente vai vendo a grandiosidade de tudo isso, né?
As coisas Isso. todo mundo quieto agora. Não, é que é porque o que eu Reflexão. percebo, por exemplo, do Caminho a Cristo é porque ele é muito reflexivo. Eu estou lendo um livro também da Ellen White chamado Testemunhos Seletos, volume 2. E tem alguns outros livros, por exemplo, Desejar das Nações, é incrível, mas eu li rápido esse livro, porque é a história de Jesus. Só que esse, que são reflexões para a vida, pessoal, assim, nossa, eu leio um capítulo, aí eu fico pensando, poxa, assim, tanta coisa que eu tenho que melhorar, assim, tem tanta coisa. É tipo o Caminho a Cristo, desse capítulo que nós lemos, poxa, assim, tem tanta coisa, assim, o que eu preciso fazer, e na verdade o que eu preciso fazer é crer. Então me ajuda a crer, me ajuda a viver nessa crença, né? O Senhor me ama, o Senhor já entregou tudo. E eu sou tão mesquinho, né? Sou tão egoísta, né? Que foi aquele conceito de ímpio que a gente leu, né? O ímpio, ele é egoísta, ele não coloca Deus nos planos. Então, o Senhor me ajuda a ter um coração humilde. É Cristo que diz, né? Bem-aventurados humildes de coração, que deles é o reino dos céus. Então, ele já prometeu tudo. É um Deus incrível, tremendo. A gente tem a alegria de poder servir esse Deus bondoso. Liel, e é tão diferente até essa questão que Deus fala da humildade que o ser humano quer trazer na forma que a gente vê, né? O que que é humildade para mim? O que que é? Então a gente começa a trazer realmente esses pontos de reflexão, né? O que é o pensamento de Deus para nós, o que é o nosso nesse mundo tão corrompido, tão perverso, né? Até mesmo essa parte que você falou da cura, né? Outro dia eu estava vendo um vídeo, né, de um cara, eu não lembro se ele era tetraplégico, ele estava em cadeira de rodas, mas eu não lembro se era paralítico, não sei. E ele falava de Deus assim, com os olhos dele brilhava, sabe? Estou falando de uma situação, por exemplo, que eu não vivo, né? Nós não vivemos, quem está aqui. E sobre o que que é essa cura, né? Linkando com a paz que você falou do coração. Ele tem a paz no coração dele. Não o que é a cura para ele? É a cura dele estar andando, que é o que você falou, nossa, dos pecados. Aquele cara falando, ele tinha a paz dentro dele. Ele, vamos dizer assim, estava curado, não era o físico dele, né? Brilhava ali. Nossa, foi uma lição, né? Tudo que o cara falou. E é bem essa parte que você falou do paralítico mesmo. Não era o físico, era a paz dentro dele que Deus deu. É o que você falou, Eliel, tem tanta coisa para refletir nesse capítulo que é, Que é, é mais um silêncio, assim, nossa. É tipo é isso. muita coisa, é É muita coisa. introspectivo, né? Não é algo para comentar, é algo para experienciar, né? É, Pra viver. O Mas Roberto, é muito. na fisioterapia eu trabalho muito com essa realidade, né? E tem, então, eu vejo muito desses conteúdos, assim, e tem três caras que me chamaram muita atenção. Um que vive com uma dor constante, e ele fala dessa plenitude do amor a Deus, de como, para ele tá vivo, nisso já basta, ele tem um Deus que está cuidando, né? Um outro, ele é só do tronco para cima. E mesmo com todas essas dificuldades, ele tem um amor pela vida, uma gratidão a Deus que se fala, gente, como pode? Né? E tem mais um que ele não tem nem os braços nem a perna, ele é o tronco e a cabeça, não foi formado, né, os braços. E ele sai palestrando para o mundo inteiro. Então, ele fala que no início, até os pais dele mesmo não queriam aceitar, queriam, rejeitaram realmente, mas que Deus em todos os momentos o amou, esteve ali. Então, gente, você vai vendo aquilo, você fala, Deus, eu tô aqui, ó, tem braço, tem perna, tô vendo, tô tudo, né? Então, é muito essa introspecção mesmo que o Léo falou aí. Estava pensando aqui a conquista da paz, né? O que nos dá essa paz? Porque a tônica do capítulo é a fé, né? O que está por trás é a fé. E aí tem para mim o parágrafo-chave do livro, está lá não sei se a página de vocês é a mesma, mas está não na primeira, na terceira página, 34 no meu aqui.
É nesse ponto que milhares fracassam, não creem que Jesus os perdoa pessoalmente de forma individual. É privilégio de todos os que aceitam as condições verificar por si mesmos que o perdão é oferecido amplamente para cada pecado. Afaste qualquer suspeita de que as promessas de Deus não são para você. Aí força e graça foram dadas por meio de Cristo para serem levadas por anjos ministradores a todo aquele que crê. Então, o que que nos dá essa paz? A certeza do perdão. E é o que ela está dizendo aqui, que a gente tem que ter certeza, afaste qualquer suspeita de que as promessas de Deus não são para você. Então, nós temos o perdão, essa certeza do perdão que nos dá a paz de coração, independente dos turbilhões, e como vocês estão mencionando, né, da situação física, da situação emocional, da situação do contexto familiar, das lutas e o caso que a gente estava comentando no início. Como é que você tem paz, uma família que, né, tem uma situação dessa, uma tentativa dessa na família, como é que você vive com paz? Essa certeza do perdão e de que Deus está encaminhando as coisas. E foi um verso que eu coloquei aí, né? Eu Exatamente. até destaquei, porque eu acho que foi o cume aí do capítulo, né? Falar disso. De tirar a dúvida, né? De afastar a dúvida. E é tão difícil para a gente isso. E aí eu digo como nascido na igreja, né? De família adventista. Então isso, nossa, tantas dúvidas a gente vive no dia a dia. Por exemplo, né? Eu acho que uma que a gente tem, Senhor, que eu perguntava, Senhor, é essa mulher, Senhor, que o Senhor quer que eu case? Não, eu vou casar, eu fico, Senhor, é essa mulher, Senhor? Senhor, será que não é outra, Senhor? E a gente fica e a gente esquece de olhar para tudo aquilo que Deus vai mostrando. E eu lembro que um dia eu parei para ler Provérbios 31, né, que fala sobre a mulher virtuosa. Aí eu com essa dúvida, Senhor, é ela, não é ela. Vou ler, Senhor. Aí eu fui ler, vou para a Bíblia, estou com dúvida, vou para a Bíblia, vou buscar as promessas. E aí eu comecei a ler lá Provérbios 31 sobre a mulher virtuosa. E aí eu fui fazendo um checklist, não, assim, é ela, assim, tá aqui, ó, tá conferindo, confere com a tua palavra, então tá tudo certo, assim. Então, tipo, são dúvidas, né? Aí agora eu tenho que dizer, Senhor, será que eu sou a pessoa para ela? Então me ajuda a ser essa pessoa para ela, assim. Então é algo que Deus vai moldando nesse novo coração que a gente recebe dele. E é isso. Karine, pode falar, tá desligado o seu microfone. Não, eu não tô Temos conseguindo problema técnico. desativar nada hoje. Mexi no celular aqui, gente. Tá parecendo que eu tô. Eu não tava conseguindo apertar botão. Todos se revoltaram comigo hoje, os eletrônicos. Ô, Eliel, você sabia que tem dia que daqui uns 10 anos de casado, tem dia que você vai voltar em Provérbios 31 para conferir. Mas é assim, entendeu? São processos, lembre-se disso, são etapas. Eu só queria complementar que veio muito para mim a questão do filho pródigo. O filho pródigo foi desobediente, ele fez escolhas erradas, e o filho pródigo decide voltar como servo, né? Ele fala assim: até o servo é mais bem tratado do que o que está acontecendo aqui. E a gente muitas vezes vê isso, quando a gente vê a lama, a sujeira do nosso pecado, a gente acha que a gente nem é merecedor de voltar para perto de Cristo, né? E o lindo na história do filho pródigo é que a ação é do pai. O tempo inteiro a ação é do pai, né? O pai, ele sai correndo, ele levanta a túnica e sai correndo. Você fica imaginando o patriarca todo cheio de seriedade, vamos dizer até assim, ele tinha um nome, né? Ele sai correndo, ele não se importa, ele vai na direção do filho, ele encontra o filho, ele que dá a túnica para o filho. Em nenhum momento o pai questionou se ele merecia ou não,
né? Ele vai ao encontro, é ele vai encontrar no meio do caminho. E a única coisa que o pai faz é literalmente sair, ele que sai do trono, é ele que se inclina, a Bíblia diz que é ele que se inclina para nos ouvir. E é a bondade do pai, é a bondade do pai que atrai o filho, é a bondade do pai que coloca o coração do filho ali no lugar devido, na perspectiva correta. E é assim que Deus faz com a gente, só que às vezes a gente não. É muito difícil, como Eliel disse, isso também é um desafio para mim. E Deus tem lutado para mudar isso em mim, assim, que às vezes a gente acha que a gente não é digno, de que a gente está na lama, que é sujo, mas o que a Bíblia mostra é sempre esse pai que vai atrás, que se inclina, e que não está preocupado com o que a gente fez. Ele só quer que a gente volte. E ele vai acolher, vai fazer festa, ele vai agradecer, porque a gente está lá com ele. Né? O amor de Deus, ele é infinito, como disse o Eliel, né? Nem se a água do oceano toda fosse tinta. E tem um versículo também de Paulo que fala que não dá para medir o amor de Deus, né? É profundo, não tem medida para o amor de Deus. Então, para a gente confiar nessas promessas e no dia a dia mesmo, ter uma promessa no coração e lembrar, não, é Ele que me ama, é Ele que se inclina e se entregar para esse amor. Porque às vezes a gente que barra como o filho pródigo, né? Que acha, nem vou fazer isso, ele não vai me ouvir. Mas se jogar mesmo nesse amor, porque é a bondade de Deus que opera em nós que vai transformando esse coração, né? Então, me fez refletir nessa história do filho pródigo, o que foi falado hoje. Quanto que às vezes a gente reluta, né, de cair nos braços dele. Todo mundo reflexivo aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vocês querem refletir, né? Então acho que a gente pode terminar. Eu ia falar isso, eu preciso escrever agora. Agora todo mundo vai para casa e escreve um pouquinho. Faz uma redação. Ô, Fábio, acho que a gente pode orar, então você ora pra gente? Claro. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, elevamos a Ti, Senhor, nossa oração de gratidão. Muito obrigado pela revelação da Tua palavra, pelo Teu amor imensurável disponibilizado a cada um de nós, pela possibilidade que temos de sentir as influências do Espírito Santo e decidirmos ir a Ti. Pedimos que aumente a nossa fé, que possamos crer no perdão dos nossos pecados, crer que cada caso é importante para Ti e que temos valor, esse valor imensurável também diante de Ti, medido pelo sacrifício do Teu Filho. Nos ajude nas nossas necessidades, no nosso caminhar, na nossa fraqueza, muitas vezes, na nossa infidelidade, mas que possamos sempre sentir as influências do Teu Santo Espírito, nos ajudando a sempre Te buscarmos. Fica com cada um de nós, com as nossas famílias, que possamos cada dia mais, cada estudo, ir crescendo no conhecimento da Tua palavra e na aplicação dela em nossas vidas. Essas bênçãos te pedimos, te agradecemos por Jesus. Amém. 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 Gente, Obrigada. obrigada.